Olá, que a paz do Senhor alcance a sua vida neste exato momento. Talvez você tenha começado este dia preocupado. Talvez as contas estejam acumuladas. Talvez exista uma pressão constante na sua mente dizendo: não vai dar, você não vai conseguir, vai faltar. Mas hoje nós nos levantamos em oração, porque existe diferença entre dificuldade e amarra espiritual. E quando há amarras financeiras, não basta apenas esforço humano, é necessário intervenção divina. E é por isso que hoje nós vamos fazer uma oração poderosíssima para quebrar amarras financeiras. Prepare o seu coração. Se você crê que Deus pode mudar cenários, já deixe o seu gostei, porque quando você faz isso, você declara publicamente: eu creio que Deus pode agir na minha vida. E escreva nos comentários: eu tomo posse da minha libertação financeira. Escreva também o seu nome, porque enquanto estivermos orando, eu estarei apresentando sua vida diante de Deus. Agora respire fundo. Pai amado, Deus Altíssimo, Jeová Jiré, Deus da provisão, nós entramos na Tua presença agora. O Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor é dono da terra e de tudo que nela há. O Senhor não conhece escassez, o Senhor não conhece falta. E neste momento, debaixo da autoridade do nome de Jesus, nós declaramos guerra espiritual contra toda a amarra financeira. Pai, se existe bloqueio invisível impedindo o avanço, se existe trava espiritual segurando a prosperidade, se existe ciclo de dívidas repetidas, que agora comece a ser quebrado. Eu declaro que toda corrente financeira está sendo partida. Se existe herança de escassez na família, se existe padrão de falência, se existe repetição de perdas, que agora seja interrompido. No nome de Jesus, toda palavra negativa lançada sobre a vida financeira desta pessoa cai por terra. Se alguém disse que ela não iria prosperar, se alguém declarou que sempre viveria endividada, se alguém profetizou fracasso, essa palavra não tem autoridade, porque a última palavra vem do Senhor. Pai, revela agora se existe alguma porta aberta que precisa ser fechada. Se houve decisões precipitadas, dá sabedoria. Se houve erros financeiros, dá estratégia. Se houve investimentos errados, traz restauração. Mas acima de tudo, quebra a amarra espiritual. Porque quando existe amarra, a pessoa trabalha e não vê resultado, se esforça e não prospera, recebe e o dinheiro desaparece. Eu declaro que esse ciclo termina hoje. Senhor, envia teus anjos para agir na área financeira desta vida. Anjos que destravam contratos, anjos que liberam pagamentos, anjos que abrem portas profissionais, anjos que protegem contra prejuízos. Se existe retenção injusta, libera agora. Se existe bloqueio invisível, desfaz agora. Se existe inveja travando avanço, neutraliza agora. Pai, coloca ordem nas finanças, que haja organização, que haja disciplina, que haja direção, mas que acima de tudo haja favor sobrenatural. Agora coloque a sua mão sobre sua carteira, ou sobre o seu coração se preferir, e repita comigo: eu rejeito a escassez, eu rejeito o ciclo de dívidas, eu declaro que Deus é minha provisão, toda a amarra financeira está sendo quebrada. Pai, confirma essa declaração. Se esta pessoa estava angustiada com contas, se estava sem saber como pagar compromissos, se estava sentindo vergonha por não conseguir prover, que agora a paz invada, porque o Senhor é especialista em virar cenários impossíveis. Eu declaro que a partir de hoje haverá mudança de fluxo. Onde havia saída constante, haverá retenção saudável. Onde havia desperdício, haverá sabedoria. Onde havia bloqueio, haverá avanço. Esta oração não é apenas palavras, é ativação espiritual. E eu sinto dizer algo forte agora. O que estava travado começa a se mover. Continue comigo, não saia desta oração,
porque na próxima parte nós vamos confrontar diretamente os espíritos de miséria, atraso e estagnação e declarar que toda influência contrária será removida. Se você crê que Deus está quebrando amarras financeiras agora, diga amém. Permaneça em oração, porque agora nós vamos mais fundo. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos levantamos contra todo espírito de miséria. Se existe uma influência espiritual empurrando esta pessoa sempre para baixo, se existe um ciclo de atraso constante, se toda vez que algo começa a melhorar, algo acontece para travar, nós repreendemos agora. Espírito de escassez, bata em retirada. Espírito de atraso financeiro, saia. Espírito de estagnação profissional, perca a autoridade. Porque a tua palavra diz que o Senhor se alegra na prosperidade dos seus servos. Pai, se existe um padrão repetitivo de dívidas, se existe compulsão por gastos desnecessários, se existe desorganização constante, traz luz agora, porque nem toda amarra é externa. Algumas precisam de transformação interior. Dá sabedoria para administrar, dá disciplina para manter, dá visão para crescer, mas quebra toda influência espiritual que suga recursos. Se existe ralo invisível financeiro, se existe dinheiro que entra e desaparece sem explicação, que agora seja fechado. Eu declaro que todo vazamento financeiro está sendo identificado e interrompido. Pai, visita a vida profissional desta pessoa. Se está desempregada, abre portas. Se está insatisfeita, cria oportunidades. Se está sendo desvalorizada, promove. Se há injustiça no ambiente de trabalho, resolve. Se há perseguição profissional, neutraliza. Eu declaro que o favor de Deus começa a acompanhar esta pessoa. Que entrevistas sejam bem-sucedidas. Que reuniões tragam boas notícias. Que clientes surjam inesperadamente. Que propostas sejam liberadas. Se existe contrato travado, libera. Se existe pagamento atrasado, destrava. Se existe promoção bloqueada, acelera. Pai, o Senhor é especialista em reverter cenários. Agora coloque sua mão direita levantada e declare comigo: eu quebro o ciclo de atraso, eu quebro o espírito de miséria, eu recebo sabedoria para prosperar. O favor de Deus me acompanha. Pai, sela essa palavra. Se esta pessoa estava vivendo comparação constante, olhando para os outros prosperarem e se perguntando, por que não eu? Eu declaro que chegou o tempo dela. Não será por inveja, não será por atalhos errados, mas será por alinhamento e bênção. Pai, remove também a ansiedade financeira, porque a ansiedade gera decisões precipitadas, e decisões precipitadas geram prejuízos. Que agora venha calma, que venha clareza mental, que venha estratégia. Eu declaro que haverá organização sobrenatural. Contas serão pagas, dívidas serão quitadas, pendências serão resolvidas. E algo novo começa hoje. Se havia medo de olhar o extrato, se havia medo de atender ligações, se havia vergonha de falar sobre finanças, esse peso está sendo removido. Porque onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Continue comigo. Na próxima parte, nós vamos declarar que portas fechadas serão abertas e que aquilo que foi roubado será restituído. Se você crê que o ciclo de escassez está sendo quebrado, diga amém. Permaneça firme, porque agora nós vamos declarar abertura de portas e restituição. Pai amado, em nome de Jesus, se existe alguma porta profissional fechada por injustiça, abre agora. Se existe oportunidade que foi perdida por influência contrária, restitui. Se existe algo que foi roubado, tempo, dinheiro, energia, oportunidades, que haja devolução sobrenatural, porque o Senhor é Deus de restituição. Pai, se esta pessoa sofreu prejuízos no passado, se entrou em negócios que deram errado, se confiou em pessoas que trouxeram perdas,
que agora comece um novo ciclo. Eu declaro que o passado não definirá o futuro financeiro desta vida. Se houve falência, não será permanente. Se houve perda, não será definitiva. Se houve queda, não será o fim. Porque o Senhor levanta. Pai, se existe bloqueio em portas específicas, revela agora. Se existe oportunidade que esta pessoa ainda não enxergou, mostra. Se existe talento adormecido, desperta. Se existe capacidade escondida, ativa. Porque muitas vezes a prosperidade começa com direção. Eu declaro que ideias começarão a surgir, estratégias começarão a nascer, conexões certas começarão a acontecer, pessoas certas, conversas certas, momentos certos. Pai, coloca esta pessoa no lugar certo, na hora certa. Se existe sociedade errada, afasta. Se existe amizade que só traz prejuízo, revela. Se existe proposta que parece boa, mas trará perda, impede. Eu declaro proteção contra golpes financeiros. Nenhum engano prosperará. Nenhuma fraude terá sucesso. Nenhuma armadilha econômica funcionará. Se alguém tentou prejudicar financeiramente esta vida, que toda intenção seja frustrada agora. Pai, abre portas que ninguém pode fechar. Portas de emprego, portas de crescimento, portas de novos contratos, portas de aumento. Eu declaro que haverá testemunhos. Testemunho de dívida paga, testemunho de promoção inesperada, testemunho de cliente fechado, testemunho de provisão sobrenatural. Agora, coloque sua mão sobre sua cabeça e declare comigo: portas se abrem diante de mim, o que foi perdido será restituído. Deus me dá direção e estratégia. Eu entro em um novo ciclo financeiro. Pai, confirma essa palavra. Se esta pessoa estava desacreditada, se estava com vergonha de tentar novamente, se estava com medo de investir, que agora venha confiança equilibrada, não imprudência, não impulsividade, mas ousadia guiada pelo Senhor. Eu declaro que a mentalidade de escassez está sendo substituída por mentalidade de crescimento. Onde antes havia medo de crescer, agora haverá coragem. Onde antes havia limitação interna, agora haverá visão. Pai, que a prosperidade desta pessoa não seja apenas material. Que haja prosperidade na mente, prosperidade nas decisões, prosperidade nos relacionamentos profissionais, porque quando o interior é alinhado, o exterior acompanha. Continue comigo. Na próxima parte, nós vamos confrontar raízes espirituais profundas de bloqueios financeiros e declarar libertação definitiva. Se você crê que portas estão se abrindo agora, diga amém. Permaneça em espírito de fé, porque agora nós vamos tratar a raiz. Pai amado, em nome de Jesus, se existe raiz espiritual profunda causando bloqueios financeiros, arranca agora. Se existe aliança inconsciente com palavras de escassez, se existe crença limitante herdada, se existe trauma financeiro do passado que ainda influencia decisões, que agora seja quebrado. Senhor, talvez esta pessoa tenha crescido ouvindo: dinheiro é difícil, rico não presta, nós nunca tivemos, não é para nós. Toda palavra que criou mentalidade de limitação está sendo anulada agora, porque prosperidade não é pecado, desorganização é que traz dor. Pai, se existe sentimento de culpa por prosperar, remove. Se existe medo de crescer e perder amizades, cura. Se existe autossabotagem financeira, revela e transforma. Eu declaro que toda raiz de autossabotagem está sendo exposta. Se toda vez que começa a crescer, a pessoa inconscientemente cria problema. Se toda vez que melhora, toma decisão que causa perda. Que esse padrão seja quebrado. Pai, restaura a identidade financeira desta pessoa, que ela entenda que pode crescer, que pode prosperar, que pode organizar, que pode multiplicar.
porque o Senhor não criou ninguém para viver permanentemente oprimido. Eu declaro que toda herança de descontrole financeiro está sendo encerrada. Se houve gerações de dívidas, se houve gerações de falência, se houve gerações de dependência financeira, aqui termina. Começa uma nova história. Pai, remove também toda comparação destrutiva, porque comparação gera frustração, e frustração gera decisões erradas. Que esta pessoa corra sua própria corrida, com sabedoria, com constância, com equilíbrio. Agora coloque sua mão sobre sua mente e declare comigo: minha mente é renovada, eu não carrego mais crenças limitantes, eu quebro padrões antigos, eu entro em um novo nível financeiro. Pai, sela essa transformação interna. Se esta pessoa estava presa a um passado financeiro doloroso, cura agora. Se perdeu dinheiro e ficou traumatizada, restaura a confiança. Se foi enganada e ficou com medo de investir, devolve discernimento. Eu declaro que haverá maturidade financeira. Não será apenas milagre, será milagre acompanhado de responsabilidade. Porque prosperidade sem estrutura se perde, mas prosperidade com sabedoria permanece. Pai, alinha esta vida, alinha decisões, alinha hábitos, alinha prioridades, que gastos desnecessários sejam reduzidos, que impulsos sejam controlados, que planejamento seja criado. Eu declaro que esta pessoa se tornará boa administradora do que recebe. E quando Deus encontra alguém fiel no pouco, Ele confia o muito. Continue comigo. Na próxima parte, nós vamos declarar aceleração financeira e favor sobrenatural sobre oportunidades específicas. Se você crê que raízes estão sendo arrancadas hoje, diga amém. Agora preste muita atenção, porque não basta apenas quebrar a amarra, é preciso ativar um novo tempo. Pai amado, em nome de Jesus, depois de arrancar as raízes, nós declaramos aceleração. Se esta pessoa ficou anos parada, se ficou tempo demais lutando e não vendo resultado, se perdeu oportunidades por falta de direção, que agora haja compensação divina. Senhor, acelera processos que estavam lentos. Se existe documentação parada, destrava. Se existe processo aguardando resposta, agiliza. Se existe análise pendente, libera. Eu declaro movimento onde havia paralisação. Pai, que o favor sobrenatural comece a acompanhar esta vida. Favor em entrevistas, favor em negociações, favor em reuniões, favor diante de autoridades. Que portas que normalmente demorariam meses para abrir, se abram rapidamente. Não por mérito humano apenas, mas por intervenção divina. Se existe alguém que precisa lembrar desta pessoa para indicar, que lembre agora. Se existe alguém que pode abrir caminho, que seja tocado agora. Pai, conecta esta vida com pessoas estratégicas, pessoas que ensinam, pessoas que impulsionam, pessoas que agregam. Afasta conexões que drenam, afasta amizades que atrasam, afasta propostas que parecem crescimento, mas são armadilhas. Eu declaro que haverá oportunidades inesperadas, telefonemas inesperados, mensagens inesperadas, propostas inesperadas, porque quando Deus decide honrar, Ele cria caminhos onde ninguém estava vendo. Pai, remove o peso do desânimo financeiro, porque o desânimo paralisa e quem está desanimado não enxerga oportunidades. Que agora venha ânimo renovado, que esta pessoa volte a sonhar, volte a planejar, volte a acreditar que pode crescer. Eu declaro que haverá ideias criativas, ideias que geram renda, ideias que geram crescimento, ideias que geram estabilidade. Se existe talento escondido, desperta agora. Talento de vender, talento de organizar, talento de liderar, talento de empreender. Pai, sopra estratégia, porque prosperidade também é inteligência ativada. Agora, coloque sua mão aberta diante de você e declare com convicção: eu entro em um tempo de aceleração. O favor de Deus me alcança. O que estava parado começa a se mover. Eu estou avançando.
Senhor, confirma essa declaração com sinais, que nos próximos dias esta pessoa perceba movimento real, movimento nas finanças, movimento nas oportunidades, movimento nas portas, e se houver resistência invisível tentando impedir esse avanço, que seja removida agora. Eu declaro, não haverá retrocesso. O que Deus está começando aqui não será interrompido. Guarde essa frase no seu coração. Você não está atrasado. Você estava sendo preparado. E agora o preparo encontra a oportunidade. Permaneça atento, porque na próxima parte nós vamos declarar multiplicação, estabilidade e crescimento sustentável. Não apenas um milagre momentâneo, mas um novo padrão financeiro sendo estabelecido. Agora nós entramos em um nível mais profundo, porque não basta destravar, não basta acelerar, é preciso estabelecer multiplicação e estabilidade. Pai amado, em nome de Jesus, nós declaramos que esta vida não viverá mais de picos e quedas constantes. Não viverá mais de um mês bom seguido de 3 meses difíceis. Não viverá mais de entradas rápidas e saídas descontroladas. Nós declaramos estabilidade financeira. Senhor, ensina esta pessoa a construir, não apenas a sobreviver, que ela não viva apenas pagando contas, mas que comece a organizar reservas, que comece a planejar crescimento, que comece a pensar em expansão. Pai, ativa o princípio da multiplicação, que aquilo que entra não apenas cubra despesas, mas gere fruto. Se existe renda fixa, que cresça. Se existe negócio, que expanda. Se existe projeto, que prospere. Eu declaro que esta pessoa não viverá apenas de esforço, mas de estratégia alinhada com favor divino. Senhor, traz equilíbrio, que não haja avareza, que não haja descontrole, que não haja medo excessivo de investir, mas que haja discernimento. Eu declaro que esta pessoa saberá quando guardar e quando avançar. Saberá quando dizer sim e quando dizer não. Pai, remove o espírito de imediatismo, porque crescimento sustentável exige constância, que haja disciplina diária, que haja organização mensal, que haja visão anual. Eu declaro que esta vida está saindo do modo apagar incêndio e entrando no modo construir futuro. Se houve tempo de apenas sobreviver, esse tempo encerra. Começa o tempo de estruturar. Pai, traz mentores certos, traz conselhos sábios, traz aprendizados necessários. Que esta pessoa aprenda sobre finanças sem medo, aprenda a investir com consciência, aprenda a administrar com maturidade. Eu declaro que o dinheiro não será mais fonte de estresse constante. Haverá ordem, haverá clareza, haverá controle saudável. Agora coloque a mão sobre sua cabeça novamente e declare: eu não vivo mais de altos e baixos. Eu construo estabilidade. Eu recebo multiplicação com sabedoria. Minha vida financeira está sendo estruturada. Pai, sela esta nova fase. Que o que foi quebrado não seja reconstruído. Que o que foi destravado não seja bloqueado novamente. Se existia instabilidade emocional ligada ao dinheiro, cura agora. Porque prosperidade também é paz interior. E eu declaro algo profético. Você não viverá mais assustado com o próximo mês. Você terá direção para organizar, crescer e manter. Guarde isso. O que está sendo construído agora é mais forte do que qualquer ciclo anterior. Na próxima parte, nós vamos declarar provisão abundante e alinhamento completo com a vontade de Deus para a sua vida financeira. Não apenas para pagar contas, mas para viver com dignidade e generosidade. Continue firme. Chegamos ao momento final desta oração, mas o que foi liberado aqui não termina agora. Porque quando uma amarra é quebrada no mundo espiritual, o reflexo começa a aparecer no mundo natural. Pai amado, nós te agradecemos. Agradecemos porque o Senhor é Deus de provisão. Agradecemos porque o Senhor não nos chamou para viver presos. Agradecemos porque o Senhor quebra correntes invisíveis. Hoje nós selamos definitivamente esta libertação financeira. Eu declaro:
No nome poderoso de Jesus, nunca mais as mesmas amarras terão autoridade sobre esta vida. Nunca mais o mesmo ciclo de sufoco se repetirá da mesma forma. Nunca mais a escassez dominará a mente desta pessoa. Se houve anos de luta, começa um novo tempo. Se houve vergonha financeira, começa dignidade. Se houve medo constante, começa segurança. Eu declaro que as portas que Deus abrir não serão fechadas por homens, e as portas que Deus fechar não serão reabertas pelo erro. Pai, coloca um selo espiritual sobre esta área financeira, que haja proteção contra retrocessos, que haja discernimento contra armadilhas, que haja maturidade para manter o que está sendo liberado. Se ainda existe alguma resistência invisível, que seja removida agora. Toda a última trava está sendo quebrada. Toda a última corrente está sendo partida. Todo o último bloqueio está sendo dissolvido. Respire fundo, sinta a leveza, porque o peso está saindo. Agora coloque sua mão sobre o coração mais uma vez e declare com convicção: eu estou livre financeiramente, as amarras foram quebradas. Deus é minha provisão, eu entro em um novo tempo. Se você toma posse dessa palavra, diga amém. Creia, o céu ouviu. E eu quero te pedir algo muito importante. Se esta oração falou com você, se você sentiu que algo foi destravado, se você crê que Deus está mudando sua vida financeira, inscreva-se agora neste canal, porque aqui nós levantamos orações que libertam, fortalecem e posicionam você para viver o melhor de Deus. Clique em inscrever-se para que você não perca as próximas orações. E escreva nos comentários uma declaração de fé. Escreva assim: eu amo Jesus e creio na minha libertação financeira. Declare publicamente e envie esta oração para alguém que está vivendo pressão financeira e precisa dessa libertação hoje. Que Jeová Jiré te abençoe grandemente, que a provisão nunca falte, que a sabedoria nunca falhe, que a paz permaneça e que você viva um novo ciclo, livre, estruturado e prosperando. Até a próxima oração.